E aí, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um programa aqui do canal da MTED para trazer hoje números de mercado. O que aconteceu em fevereiro de 2021 nas indústrias de caminhões e ônibus, como estão os estoques, como que foi a produção em um mês onde não teve carnaval, né? Esse ano atípico por causa da pandemia. Será que produziu mais? Enfim, trago agora as apresentações de Luiz Carlos Moraes, presidente da Anfávia, e do diretor Marcos Saltini. Vamos falar aí de veículos pesados, vamos começar com caminhões. Nós tivemos 7.800 unidades emplacadas agora em fevereiro. Esse número é 3,2% maior do que janeiro. E comparando com fevereiro do ano passado, de 2020, ainda pré-pandemia, 21,4%. Mas eu lembro que o início do ano passado, para caminhões, os primeiros meses, janeiro e fevereiro, não tinham ainda sido mais significativos, né? Eles estavam começando devagar, mas tinha uma projeção de durante o ano, claro, se não tivesse havido a pandemia, haver um crescimento que era aquele projetado pela Anfávia. Mas o número é bom, é um número, como o Luiz disse, um número interessante aí, 7.800 unidades, mais ou menos nesse ritmo que a gente vem dizendo que deve ser estável, por volta de 8.000 unidades, 7.500, 8.500, é um número que a gente deve rodar praticamente o ano. E se a gente considerar no acumulado, um aumento de 11,8%, no acumulado de 15.300 unidades contra 13.700 em 2020. Né? Então, eu diria, caminhões num ritmo adequado e muito puxado pelos veículos, pelos segmentos de semipesados e pesados. Né? Mais de 70% são semipesados e pesados, e a participação dos pesados mais de 50%, o que mostra também que a força do agronegócio tem, de fato, puxado o volume de caminhões. Então, isso é importante. No caso de ônibus, nós tivemos 1.100 unidades. Ele é um número. Desculpa, só voltando ainda em caminhões, é o melhor resultado que nós temos desde de fevereiro, desde 2014. Né? E o melhor resultado desde outubro de 2014, de mês. Então, são dados importantes aí. Ônibus, 1.100 unidades, 9% acima de janeiro. Eu lembro sempre aqui que os números são menores, então as diferenças percentuais podem parecer mais significativas, mas estamos falando de 100 unidades a mais. E se a gente comparar com fevereiro de 2020, aí uma queda de 12,8%, o que mostra novamente que o segmento de ônibus é o mais afetado da pandemia, então ainda com uma dificuldade de recuperação. No acumulado do ano, nós temos 2.200 unidades contra 2.800, então uma queda de 22,6%. Vocês devem se lembrar que a gente fechou 2020 com 33% de queda em relação a 19. Então, ainda ônibus, um segmento bastante difícil, é o pior fevereiro que nós temos desde 2017. Né? Então, ainda com bastante dificuldade o segmento de ônibus. Luiz, com você. Obrigado, Saltini. Indo para exportações, o mês de fevereiro, a indústria conseguiu exportar 33.100 unidades, um crescimento sobre janeiro de 32%, mas uma queda em relação a fevereiro do ano passado, né, de 12,2%. No acumulado, está mais ou menos empatado, né, 58.100 unidades em relação a 2020, mas esse é o pior fevereiro desde 2015, né, e no acumulado é o pior fevereiro acumulado, né, até fevereiro desde 2015, né. A gente tem acompanhado alguns mercados lá fora, com exceção da Argentina, que teve um pequeno crescimento no emplacamento no país. Os outros mercados, Colômbia, Chile, México, tiveram uma queda, né, de 13% a 22%, dependendo do país. Quando vocês olham do lado direito do gráfico, vocês observam que, em termos do mês,
teve um crescimento de 33% em termos de valor, mas no acumulado, vocês estão observando que, em relação ao ano 2020, nós tivemos 16% de crescimento, e aí alguém pode perguntar se no volume foi igual, no acumulado, porque em valor tem um crescimento em valor de quase $1 bilhão, contra 919 milhões do acumulado do ano anterior. Nós olhamos os detalhes, é basicamente mudança de mix. Nós tivemos o ticket médio maior nesse período de 2021, quando comparado com o ticket médio de 2020, puxado basicamente por veículos pesados. Nós tivemos no mix mais veículos pesados, que tem um valor de mercado maior, e isso influenciou em termos de valores exportados. Então, essas são as principais informações sobre exportação. Começando por caminhões, um número muito expressivo, 11.800 unidades, 37,9% mais do que janeiro e quase 30% mais do que fevereiro do ano passado. Aqui é importante destacar que algumas empresas trabalharam normalmente no carnaval. O carnaval desse ano, em função da pandemia, novamente, muitos lugares não se fez nada e as produções trabalharam normalmente. Então, um volume bastante significativo. Isso mostra também a tentativa das empresas não só de contornar essas situações aí, logísticas e de insumos, mas também de recuperar um pouco de estoque, né? Uma vez que, em função da pandemia no ano passado, os estoques abaixaram significativamente, então também a busca de recompor um pouco os estoques, né? No acumulado do ano, quase 25% mais do que o mesmo período também de 2020. Mas lembrando que 2020 era ainda uma situação de não pandemia, com um carnaval, então tem todos esses fatores que acabaram influenciando. No caso de ônibus, 1.600 unidades, agora em fevereiro de 2021, 11,4% maior do que janeiro, e 37,8% menor do que fevereiro de 2020, mais uma vez aqui demonstrando a fragilidade que se encontra esse segmento. No acumulado do ano também, menos 24,3%, 3 mil unidades agora em 2021, contra 4 mil em 2020, lembrando o fator aí carnaval do ano passado, ou seja, provavelmente sem carnaval do ano passado, o número de produção de ônibus deveria ter sido maior. Logicamente, a pandemia é que faz com que esse resultado para o ônibus seja bastante baixo, né? E principalmente se a gente confrontar com caminhões. É isso, Luiz. Obrigado, Saltini. Indo para os estoques do setor, nós fechamos o mês com praticamente 98 mil unidades em estoque, sendo 81 mil nas concessionárias e 17.100 nas fábricas. Isso significa 18 dias de estoque, ou seja, está mantendo o ritmo que a gente tem observado desde o segundo semestre, né? O estoque mais justo, etc., mas o estoque compatível com o atual momento do mercado. Aqui não há nenhuma surpresa e a gente continua, né, com esse desafio de produção e mantendo estoques justos para o mercado. No próximo slide, a gente tem um emprego. Nós tivemos um aumento de 1.274 posições a mais no setor. Boa parte, se explica com o setor de pesados. Várias empresas, vocês mesmos já divulgaram aumento de emprego no setor de pesados, né? Várias empresas começaram em janeiro e fevereiro, algumas em janeiro, outras em fevereiro, aumentando o número de funcionários, né? Também tem algum movimento em uma ou outra montadora, mas é uma notícia boa, pelo menos, né? Apesar da situação, que ainda merece todo cuidado, nós vamos falar isso mais para frente, a gente tem um aumento de emprego aqui, embora parte desse emprego são empregos temporários, né? Porque a gente ainda não tem, a indústria não tem uma visão clara de como vai ficar o mercado daqui para frente, em função da pandemia, em função da situação econômica, como o mercado vai reagir, etc. Mas, de qualquer forma,
São empregos e empregos registrados, formais, e que ajuda a sociedade de maneira geral. No próximo slide, a gente está repetindo aquele gráfico que a gente mostrou, e a gente está mantendo aqui, então, nesse gráfico é licenciamento, e a gente está mantendo os três anos, 2019, para comparar com 2020, para comparar com 2021, por uma razão, para a gente poder entender um pouco melhor e analisar com mais clareza o que está acontecendo nesse mercado. 2019, por quê? Porque é o ano da recuperação lá atrás, um ano sem pandemia. O ano de 2020, vocês lembram, janeiro e fevereiro foram, entre aspas, meses normais, e a partir de março, a gente já observou aí uma queda de mercado lá, né? Foi de 201 mil em fevereiro do ano passado, caiu para 164 mil, e já começamos a ter o impacto da pandemia, fechamento de concessionárias, Detran, etc., para poder comparar com o que nós vamos enfrentar esse ano, tá? Então, nós começamos o ano, como a gente formou 171 mil veículos emplacados em janeiro, abaixo de janeiro do ano passado, abaixo de janeiro de 2019, fevereiro na mesma direção, né? A gente está começando um ano com números bons, mas abaixo, né, daquilo que seria o ideal. E quando você compara com dezembro, né, a gente teve novembro, dezembro do ano passado, né, 215, vou pegar a partir de setembro, por exemplo, 208 mil, depois foi para 215 mil, 225 mil, 244 mil, a recuperação, alguns até nos questionaram por que a gente tinha uma previsão conservadora ou pessimista, etc., e a gente sabia que nós vamos ter alguma dificuldade esse ano pelas razões que eu vou elencar mais para frente. Então, a gente começa com 171 mil, 167 mil, vamos olhar março, né? Então, é só um momento de atenção, de observação, para a gente poder não tirar conclusões precipitadas, mas a gente pode comparar, usando essa metodologia, comparar um ano normal, 2019, sem pandemia, um ano 2020 difícil, o primeiro trimestre relativamente bom, o segundo trimestre dramático, o terceiro e o quarto em recuperação, e para a gente poder entender como é que vai ser esse ano. A partir do mês que vem, as comparações, a gente vai ter que ter muito cuidado nas comparações, porque as bases vão estar muito baixas por conta da pandemia, e a gente vai ter, provavelmente, percentuais muito altos, muitas variações percentuais, a gente precisa tomar um cuidado na análise. Isso aqui é só para mostrar para vocês que a Anfávia está muito cuidadosa na análise dos dados e também em qualquer avaliação do futuro próximo, né? No próximo slide, é a mesma informação, só que na média diária. Vocês também observam que, normalmente, o nosso setor, os primeiros meses são mais fracos, o segundo semestre é mais forte, mas a gente começou já com médias diárias relativamente baixas, vamos dizer assim, né? 8,6, 8.600, 8.400. Só para dar uma ideia, o fevereiro do ano passado, a média diária já era 11.200, e terminamos o ano com 11.600, então já estamos com 8,4. Estamos começando o mês de março. Março tem um novo desafio aí, que vocês sabem, a questão do lockdown em várias cidades, então a gente vai olhar com muita calma. Então, esse gráfico aqui é só para mostrar para vocês como é que a gente vai acompanhar daqui para frente o desempenho do setor e comparando com anos bons, um ano normal, com um ano de pandemia. No próximo slide, usando a mesma metodologia, é a exportação, né? A gente percebe também que na exportação a gente também está abaixo, né, dos anos anteriores, fevereiro, por exemplo, porque também os países da América Latina ainda estão impactados pela pandemia e a gente também vai acompanhar como é que vai ser esse mercado. A mesma coisa no próximo gráfico, a produção. Vocês podem ver aí a produção, como nós mostramos, cerca de 200 mil em janeiro, produção, fevereiro, 197, né? Então, a gente está com uma dificuldade que vocês estão acompanhando aí, que é a dificuldade de falta de insumos, atrasos na entrega. Sobre isso nós vamos falar com bastante detalhe ali para frente. Essa é a forma que a gente vai acompanhar
E também, da mesma forma, na hora de comparar com o ano passado, a gente vai ter que tomar muito cuidado, porque o ano passado nós fechamos as fábricas, etc. Então, a partir de março, abril, a gente vai ter que ter uma boa análise para poder tirar conclusões corretas e adequadas sobre o desempenho, tanto de emplacamento, como exportação, como produção. E agora que você está por dentro do que aconteceu no mercado de veículos comerciais em fevereiro, convido você para deixar o seu joinha, se inscrever no canal, ativar o sino para receber as notificações dos próximos vídeos do canal MTED, e eu volto logo mais nos próximos vídeos com mais informações referentes à coletiva de imprensa da Anfávia.